Verdade. Nos dias de hoje, nós já vimos, nesses últimos meses, na palavra do Senhor, no mundo, o que reina no mundo hoje? Reinam as mentiras, as falsidades, né? Os ataques à mente das pessoas, o grande dano que as redes sociais estão causando, tudo para preparar este mundo para a vinda do anticristo. E o palco está se consolidando cada vez mais. Todas essas confusões, em todos os países, não importa se é país do primeiro mundo, terceiro mundo, se é país desenvolvido, em desenvolvimento, está todo mundo na mesma situação. O país do primeiro mundo, olha só a confusão que tem lá. Confusão na última eleição, confusão para posse, coisas que nunca aconteceram antes aconteceram. Uma insurreição na capital dos Estados Unidos. Isso é coisa de país que não tem a democracia bem consolidada, mas olha só, o país número 1 do mundo em democracia, olha o que aconteceu. E olha só a questão da pandemia. Quem imaginaria que essa pandemia fosse retroceder dessa maneira, né? E agora há uma guerra no mundo pelas vacinas. Eu sinto assim, me sinto conduído pelos países mais pobres que não vão ter vez nessa vacina. Só quem tem dinheiro pode comprar, os países mais ricos. Para eles só vai ser no ano 2022, quem sabe. Então, e os países da Europa e Estados Unidos, União Europeia, tudo nessa guerra, e a China contra o Brasil, porque não gostou do jeito que o governo brasileiro tratou o governo da China, e daí segurou os insumos. Uma guerra pelas vacinas. Não vai poder exportar, vai ser primeiro para o nosso continente, assim por diante. O mundo está caminhando rapidamente para o fim. O que nós precisamos hoje é da verdade. No mundo hoje, isso foi falado bastante ultimamente, a verdade está sendo rejeitada, a verdade está sendo colocada de lado. Não existem mais os valores humanos, não existe mais referência. Tudo é relativo agora. Nesse mundo pós-moderno, do pós-modernismo, não existe mais referência. O que era tabu hoje é aceito. Hoje a única esperança, irmãos, é a igreja onde nós estamos. E o Senhor quer falar fortemente para nós. Queridos irmãos, valorizem o fato de você estar na igreja, na vida da igreja. Eu não estou falando de uma organização. Eu não estou falando de uma organização religiosa. Eu estou falando da igreja real. A igreja que é o corpo de Cristo. A igreja que está envolvida em preparar a volta do Senhor. A igreja que está interessada em apressar a volta do Senhor. A igreja hoje que está fazendo de tudo, crescendo em vida, para se preparar como a noiva de Cristo. E a igreja, finalmente, que está se preparando, que está se alistando para se tornar o exército do Senhor. O corpo de Cristo, a noiva de Cristo e o exército de Cristo. Esses são os 3 pontos no tempo do fim da progressão da igreja. A igreja é muitos itens. O livro de Efésios revela a igreja como muitos itens. Mas no tempo do fim, hoje, queridos irmãos, com a função dos membros do corpo de Cristo, nós estamos vendo a igreja se formando como corpo. Deus quer preparar um corpo para o seu Filho, um corpo no qual todos os membros funcionam, onde não há uma classe de clérigos e leigos, mas todos os membros funcionam, todos pregam o evangelho, todos se esforçam para pastorear, apacentar os outros, todos oram, todos servem, cada um no seu lugar, não é todo mundo igual não. Cada um tem o seu nicho, cada um tem a sua função. Querido irmão, querida irmã, na igreja você é útil. Não tem nenhum membro sem função. Você é importante, você é necessário e você é indispensável. Então a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Quando a igreja estiver bem edificada e o Senhor voltar, o que nós vamos ter é a noiva. No reino não há menção do corpo de Cristo. Na Nova Jerusalém não é mais necessário o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é para esta era aqui.
para formar a igreja, para formar a noiva. No final, o que nós vamos ter é a noiva e o exército. E depois da batalha de Armagedon, a última batalha, a batalha final, e nós queremos ser a geração final, daí o exército não vai ser mais necessário, só vai ficar noiva e a esposa por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. Então, tudo isso, irmãos, são coisas que não são faladas hoje. Hoje só se fala de prosperidade, de dinheiro, de o Senhor resolver quebrar o nosso galho, de saúde, de imediatismo. Deus é um quebra-galho para nós. Quantos se preocupam com a vontade de Deus? Quantos se preocupam com o que está realmente no coração de Deus? Quando oramos, será que só pensamos em nós? Deus é para mim, Deus é para mim, Deus é para mim. Quantos de nós, quando oramos, perguntamos a Deus: Deus, o que tu precisas, Deus? Qual é a tua vontade? O que tu queres, Senhor? Eu estou aqui, como fala aqui, das palavras de Jesus em Hebreus: eis, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E Jesus nos ensinou quando orou: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Deus quer hoje é um grupo de pessoas, é um grupo de filhos seu, na igreja, no corpo de Cristo, que estão aqui para realizar a vontade de Deus. Por séculos, por milênios, a vontade de Deus ainda não foi feita na sua totalidade. O reino de Deus ainda não está na terra de uma maneira plena. O que Deus quer fazer é trazer o seu reino aqui na terra. E para isso Ele precisa da igreja. Só que agora, no tempo do fim, a igreja não é só um candelabro de ouro. Sim, em João, no Apocalipse de João, ali a igreja é mostrada como um candelabro de ouro, com 7 lâmpadas, para iluminar todo o mundo, para iluminar toda a terra. E o que nós vemos em Apocalipse 4:5 e 5:6, nós vemos ali o trono de Deus, e diante do trono 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E Apocalipse 5:6 mostra o Cordeiro como tendo recém sido morto, e ele tinha 7 olhos, e os 7 olhos do Cordeiro também são os 7 Espíritos de Deus. Colocando esses 2 versículos juntos, o que nós vemos? Nós vemos que as 7 tochas de fogo são os 7 olhos do Cordeiro. Hoje o que nós precisamos no tempo do fim, queridos irmãos, a iniquidade está se multiplicando. Existe a pandemia do coronavírus, mas também existe a pandemia da iniquidade, a pandemia das mentiras, a pandemia da desinformação, confundindo as cabeças das pessoas, e as pessoas creem em mentiras. Eu sinto dizer que até na igreja tem um número de irmãos que são afetados pelas mentiras espalhadas por aí, e são influenciadas. Hoje, a iniquidade se multiplicou, mas graças ao Senhor, o Espírito também se multiplicou. Nós não temos, ali em Apocalipse, não fala o Espírito só, fala 7 Espíritos. Então será que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Espíritos, 7 unidades de Espírito? Não, é 7 vezes intensificado. Em vez de ser uma lâmpada de 100 watts, é uma lâmpada de 700 watts. É 7 vezes a intensidade. A iniquidade se multiplicou, mas a intensidade do Espírito também se multiplicou. E hoje nós queremos estar conectados com Deus. Nós queremos estar conectados com esse Espírito intensificado 7 vezes. E a igreja não pode mais estar debaixo de um alqueire. Não pode mais estar debaixo da preocupação. O alqueire era para medir alimentos. A igreja não pode mais ficar abafada, coberta pelas nossas ansiedades do dia a dia, pelas nossas preocupações,
pela embriaguez deste mundo, pelas preocupações deste mundo, não podemos ter os nossos corações sobrecarregados. A igreja hoje precisa tirar esse alqueire, essa cobertura, essa tampa, e a igreja precisa ser os 7 candelabros de ouro, no alto de um morro para iluminar o mundo inteiro. Essa tem sido a nossa experiência hoje. Mas aqui em Timóteo, irmão, nós temos outra figura. Louvado seja o Senhor. A igreja, além de ser além de ser o candelabro de ouro com as 7 lâmpadas, aqui, o candelabro não era muito grande, irmãos. O candelabro era algo não muito grande, talvez dessa altura assim, e estava lá no santo lugar do tabernáculo e do templo. Mas aqui em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, versículo 16, eu vou ler para vocês aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, 15 mesmo. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, onde? Na casa de Deus. É daí que saiu o título desta mensagem. E o que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo. Ou seja, a igreja é a igreja do Deus vivo. E a igreja é a casa de Deus. Mas que casa é essa? E o que se faz nessa casa? É o que nós vamos falar hoje. Mas aqui nós temos mais um qualificativo. A igreja do Deus vivo, vírgula. Qual é a função da igreja hoje? Que figura bela, que figura bela. No logotipo desta conferência, nós vemos esta figura muito bem desenhada. A igreja é a coluna e base da verdade. Nós temos uma coluna alta, imponente, e no topo dessa coluna nós temos a verdade. A igreja é essa coluna que sustenta a verdade, para mostrar a verdade para o mundo inteiro. Irmãos, a nossa função hoje, a nossa missão hoje, não é discutir, não é contender, não é brigar. Não é brigar no Congresso. Vamos nos candidatar para lá no Congresso brigar pelos direitos dos cristãos. Não é brigar contra as novas ideologias, contra a homossexualidade, contra essas coisas. Não é brigar nas redes sociais. Quando um professor fala mal da Bíblia, fala mal de Deus, eu não preciso me levantar para brigar. Tudo que a igreja recebeu de Deus, a missão da igreja, não é brigar com outro, porque isso aqui não vai ganhar ninguém. Briga não vai ganhar ninguém. A missão da igreja é mostrar a verdade. A missão da igreja é ser uma coluna. No topo da coluna tem a verdade. De longe nós podemos ver, lá está a verdade. Mas não é só coluna, também tem que ter uma base. Por isso que nós hoje falamos da palavra fundamental. A palavra fundamental é a verdade, que é a base, é o nosso sustentáculo. Todas as mensagens que nós damos, nós temos os dois aspectos da verdade. A verdade fundamental, fundamento, é a base. E a palavra profética é a coluna. A base você não enxerga, mas é o que sustenta a coluna. A coluna não cai, mas a coluna a gente vê de longe. A coluna é referência, é a palavra profética. E no topo nós temos a verdade. Louvado seja o Senhor.